O Senai Paraná iniciou uma batalha contra o desperdício da água no campo e na cidade. Em 2009 e 2020, tivemos chuva abaixo da média em praticamente todos os meses do ano. Estamos enfrentando a pior estiagem dos últimos 100 anos e não vamos melhorar se não mudarmos as nossas atitudes. Por isso, o Senai Paraná colocou o Agrinho para trabalhar esse tema junto aos jovens. Esse ano, por conta do novo coronavírus e a necessidade de interromper as aulas presenciais, o concurso Agrinho, que ocorre há mais de 25 anos, não foi realizado. Mas toda essa estrutura, toda a capilaridade que o Agrinho possui junto a professores e alunos do Paraná foi colocada a serviço do combate à dengue e da preservação da água. Para falar desses e de outros temas que estão nas páginas do boletim informativo dessa semana, eu, André Amorim, gostaria de apresentar os convidados desse programa. Primeiramente, queria cumprimentar aqui o gerente técnico do Senai Paraná, Arthur Bergamini. Tudo bem, Arthur? Olá, bom dia. Tudo bom, André? Satisfação estar aqui com vocês. Também temos aqui o analista do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, o engenheiro agrônomo Werner Maier. Tudo bem, Werner? Tudo bem, André. É um prazer conversar com os nossos produtores. E o meu amigo, meu colega de bancada, o jornalista Felipe Aníbal. Tudo bom, Felipe? Salve, André. Bem, muita gente deve estar se perguntando, né, Arthur, como que o Agrinho se transformou no porta-voz dessa campanha contra a dengue e no porta-voz dessa campanha pela preservação da água, que está na capa desse boletim. Como que isso aconteceu? Bom dia, André. Então, na verdade, participando de uma reunião com as estruturas do governo, o nosso presidente fez uma provocação de que os dois assuntos que assolam o Paraná e esse ano aí, né, de maneira bastante severa, são dois problemas muito ligados à educação. E a partir dessa provocação do nosso presidente começou a se estruturar, a se estudar a possibilidade do nosso personagem Agrinho, né, o principal programa de responsabilidade social do sistema FAEP-Senar, apoiar, ajudar a conscientizar, enfim, a divulgar essas bandeiras, né, a difundir, fomentar essas bandeiras de preservação da água e de controle, né, as situações de proliferação do mosquito da dengue, que a gente pudesse usar realmente o Agrinho, que é um programa que há mais de 20 anos está em praticamente os 399 municípios do estado, que todas as professoras, todas as crianças já conhecem. E muita gente se pergunta, né, qual que é a relação da preservação do solo com a qualidade da água? Eu queria fazer essa pergunta para você, Werner, que está sempre ligado a esse tema aí, seja através do ProSolo, seja através de outras iniciativas aqui da federação. Às vezes a gente não vê uma relação direta, mas são pontos que estão totalmente ligados, né? Sem dúvida. Tanto é isso que o programa chama Programa Integrado de Conservação de Solo e Água, né? Para entender melhor isso, a gente tem que fazer um exercício aí de imaginação. Vamos imaginar uma propriedade rural que tem um riacho ali cruzando a propriedade, obviamente na parte mais baixa da propriedade, né? Então, imaginamos que haja um momento de chuva e o solo acima desse riacho, que está absorvendo essa água, ele serve como uma esponja, uma espécie de esponja, né? Um solo saudável vai absorver grande parte dessa água da chuva e vai lentamente alimentando esse rio através de fluxos internos, né, de água do solo. Então, nós temos trabalhos de pesquisa mostrando que em uma pequena propriedade, uma pequena localização abastecida por um riacho, essa água da chuva chega a levar entre 7 até 9 dias abastecendo esse rio. Quer dizer, a chuva que cai hoje, ela vai abastecer esse rio durante um período longo, desde que esse solo esteja em condições ideais, né? Quais que são essas condições ideais, né, André? É um solo bem permeável, é um solo equilibrado do ponto de vista físico, né, que tenha macro e microporos distribuídos de forma bem natural. Né? E por isso essa relação próxima entre água e solo. Porque essa água que vai penetrar nesse solo pela chuva, ela vai entrar no rio de forma lenta, evitando diferenças de nível no rio, diferenças no fluxo de água desse rio. Ela vai abastecer o rio por um período mais longo, quer dizer, a gente vai ter uma água corrente mais estabilizada e vai chegar essa água no rio
limpa, né? O solo funciona como uma espécie de filtro, né? E a gente pode tomar como exemplo o que acontece nas cidades, né? Como é tudo, ou boa parte da área da cidade é impermeável por calçadas, pelo asfalto, né? A gente tem em muitas cidades do Brasil problemas graves, né, com enchentes. Isso se mostra necessário como uma espécie de aviso para a gente de que o que a gente pode fazer, tanto no campo quanto na cidade, para preservar essa água, para evitar essas enchentes, para evitar essa perda de uma água que nos é cara, né? Que é preciosa, né? E esse ano que choveu pouco, quase não choveu, né? O que o produtor rural poderia fazer em relação a esses cuidados com o solo para, se não evitar, minimizar um pouco essa estiagem? Sim, a gente tem um relatório recente aí do NOAA, né, que é a agência climatológica americana, mostrando que pelo menos pelos próximos 3 meses, a gente vai continuar nesse período de estiagem, né? Vai ter pouca chuva nesse momento. Então, da mesma forma que um solo saudável ele equilibra o meio ambiente quando há excesso de chuva, ele também traz equilíbrio ao meio ambiente quando há falta de chuva, né? Um solo saudável ele acumula uma grande quantidade de água e permite que a planta explore esse perfil do solo, esse solo com mais tempo. Com mais vantagens. Então, um solo com alto teor de matéria orgânica, um solo saudável, ele vai absorver uma grande quantidade de água, o que vai implicar num menor efeito desse período de estiagem que a gente está passando, né? Ou seja, se o solo estivesse mais bem conservado, ele reteria mais água e a gente não sentiria tanto o efeito da estiagem. Exato. Solos mais degradados, eles obviamente vão mostrar em produtividade e em efeito de estresse hídrico nas plantas que estão sendo cultivadas, né? Isso é evidente, a gente vê isso em anos de seca, onde você tem um solo com maior teor de matéria orgânica. É importante frisar que a matéria orgânica ela é capaz de absorver entre 25 e 27 vezes o peso dela em água, né? Então, isso tem um efeito extremamente benéfico para as culturas nesse período de estiagem. Olha, e essa preocupação com o solo, né? Isso aí não é de hoje, né, Arthur? O Senar aí vem investindo desde que o agricultor é pequenininho ali para ele já aprender a cuidar desse patrimônio, né? Exatamente, André. A temática água ela já está presente no programa Green desde o princípio. Antigamente, numa proposta anterior, ele era um programa temático, né? E o tema água já figurou lá entre os temas abordados do Agrinho. E agora, mais recentemente, coisa de 3 anos para cá, a gente também, junto com esse esforço do ProSolos, da campanha do programa que o Werner acabou de comentar, a gente lançou uma categoria específica do Agrinho chamada Agrinho Solos, onde a gente tem aí um público-alvo que são os alunos do 3º ano dos colégios agrícolas, que numa ação de extensão rural a gente capacita os professores e alunos dos colégios agrícolas por uma ação de extensão junto aos alunos do ensino fundamental nos municípios. Então já é essa categoria, né, do programa Agrinho Solos, ela já acontece há 3 anos no estado e a gente vem investindo nos colégios agrícolas com equipamentos para as aulas dos alunos relativos a manejo de conservação dos solos. Então peneiras, penetrômetros, enfim, vários outros equipamentos têm sido investidos nos colégios agrícolas pelo Senar para completar essa formação dos jovens na temática solos. E essa temática é tão importante que o Senar tem contribuições diretas, né, Arthur? Isso, um outro título de catálogo nosso que leva o tema solos também. Nós temos outros 2, um mais voltado a técnicos, que é um programa de 300 horas semipresencial, onde ele acontece a maior parte dele na educação à distância. E a gente tem também um programa de manejo e conservação de solos para a propriedade, para as propriedades que cultivam grãos. Um programa bastante simples, de 20 horas, muito prático, quando a gente mede nível de palhada, abre perfil do solo, faz, né, o diagnóstico rápido lá da estrutura do solo, e aí já dá para o produtor ter uma boa noção sobre os impactos da boa conservação dos solos, do bom manejo, né, dentro da sua atividade.
que vão dar esses resultados que o Werner acabou de comentar aqui. Perfeito. Então, você, ouvinte, que tem interesse em participar aí desse concurso Agrinho, que é um concurso diferente, né? A gente vai ter 2 campanhas, uma de combate à dengue e outra de preservação da água. Nessa edição número 1515 do Boletim Informativo, você encontra todas as informações, como participar, quais as datas, como enviar o seu material. Então, se informe e participe, que o Agrinho continua aí a todo vapor. Saindo um pouco desse tema da campanha da água, outro tema muito importante é que muitos instrutores do Senar estão se reinventando durante essa pandemia do novo coronavírus, né? A gente acompanhou muitos casos aí de profissionais que, impedidos de dar os cursos presenciais, abriram o próprio negócio, estão prestando consultoria, foram para o mercado, ou seja, estão conseguindo enfrentar a crise. Esse também é um tema de uma outra matéria que está nas páginas desse boletim informativo. Arthur, queria perguntar para você, para o nosso ouvinte que está um pouco distante dessa realidade aí da sala de aula do Senar, como que ficaram os cursos do Senar nesse ano aí com o coronavírus e tudo? Então, André, o Senar ele é bastante prejudicado porque as nossas formações, os nossos cursos são basicamente cursos de aperfeiçoamento e cursos muito práticos. O lema do Senar, desde o princípio da sua atuação, foi aprender a fazer fazendo. E para isso a gente precisa de máquina, a gente precisa de gente, a gente precisa reunir grupos. E em função da situação que a gente vem vivendo hoje, né, desde final de março, início de abril, com o decreto do governo do estado, a gente acabou suspendendo as atividades presenciais do Senar por tempo indeterminado, até que a situação permita uma atuação mais segura em relação a essa reunião de pessoas. A gente tem só 2 programas que eram presenciais e que foram transpostos para os nossos atendimentos. A gente está chamando de educação remota, não é nem a educação à distância, porque eles tinham toda uma estrutura voltada para a capacitação presencial, que são os programas de jovens, programa de aprendizagem, o nosso AAJ e o nosso programa Jovem Agricultor Aprendiz, que a gente conduziu aí mais de 100 turmas no ano de forma remota e adaptando eles. Até a Olimpíada Rural, né, do AJJ foi virtual esse ano. Ela né? vai acontecer agora, né? Ela acontece no segundo semestre, ela também foi adaptada, é um outro programa de premiação que a gente tem dentro da casa, assim como o Agrinho, que você acabou de comentar, dos prêmios das campanhas. O JA também tem a Olimpíada Rural, que é para os jovens que participam aí, para essas. Então, esse ano a gente tem um número reduzido de turmas, porque já logo no começo do ano a gente entrou na situação da pandemia. Mas a Olimpíada Rural também vai acontecer em caráter remoto esse ano, em função da situação que a gente está vivendo. Essa condição ela mexe com qualquer atividade, né? Desde o do comércio, o serviço, e as aulas do Senar não poderiam ser diferentes, né? Exatamente. Então, em função de toda essa situação, você tinha me perguntado a respeito dos nossos instrutores, né? Os instrutores do Senar, hoje a gente tem aproximadamente 350 instrutores credenciados no quadro do Senar para atuação como instrutores, né? E eles não deixam de ser um empresário, são empreendedores por essência, são pessoas jurídicas que prestam serviço de consultoria, eles passam hoje por editais públicos, por um processo de avaliação e de formação que é pedagógico e técnico, mas eles são, na essência, empresas, empreendedores, que, assim como todos os outros, precisam estar sempre atento ao seu negócio, ao cenário, ao ambiente, e se adaptando a essas situações. E você acredita, Arthur, que pelo fato do instrutor, até pela exigência do ofício, né, está sempre se atualizando, buscando novidades para levar para a sala de aula, esse tipo de vivência ajuda na hora de ele enfrentar uma situação adversa como essa? Sem dúvida, né? A gente tem... O instrutor ele vivencia na prática as necessidades de um produtor ou de um empresário como outro qualquer, né? E isso, na hora de você transmitir isso para uma turma, você gera empatia, eu acredito, né, a gente tem clareza de que isso soma na prática do instrutor enquanto ele está em sala de aula. A gente tem muitos instrutores que atuam nas atividades agrícolas, que estão dentro do mercado, que atuam dentro de empresas, que estão em feiras do setor, que estão dando as suas consultorias. E, sem dúvida nenhuma, ele traz toda essa experiência, todo esse conhecimento para a sua atuação em sala de aula enquanto instrutor. E assim que a situação se regularizar, essa condição da pandemia, as aulas retornam e o instrutor vai poder contar novamente com essa fonte de renda, né? Sem dúvida nenhuma. A gente também aqui está se reinventando, isso também nos preocupa, nós temos que criar talvez o
que será o novo cenário depois da pandemia. Então, pensar em novos títulos em ensino à distância, outras formas de atuação, diminuir o tamanho da turma. A gente aqui também está gastando bastante energia para tentar desenhar o que será o novo cenário aí após a pandemia. Maravilha! Mudando um pouquinho de assunto, teve uma matéria que me chamou muita atenção nesse boletim, Werner, que é uma matéria que eu soube que o pessoal está usando um elemento radioativo para combater a erosão. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse trabalho de pesquisa está sendo desenvolvido pelo professor Avassir, e ele basicamente utiliza desse elemento para rastrear o movimento erosivo no solo. Então, esse marcador é utilizado pelo pesquisador para acompanhar para onde que está indo e de onde está saindo esse solo que está sendo erodido, ou não, né? Dependendo da área em que ele esteja pesquisando. Então, a gente já tem algumas respostas preliminares aí, né, de uma quantidade grande de solo que vem sendo perdido nessa área onde ele está pesquisando. Né? A gente tem respostas de outras pesquisas realizadas com a mesma técnica, em que o pesquisador analisou áreas de estrada. Né? A gente tem respostas bem interessantes mostrando que a estrada mal dimensionada e mal adaptada àquela condição, ela está causando um processo erosivo dentro das lavouras também. Então, é uma pesquisa bem interessante, tem uma resposta a longo prazo, mas já nos dá alguns sinais do que está acontecendo na região onde ele está desenvolvendo essa pesquisa. E essa pesquisa, ela faz parte daquele programa do ProSolo, que você já falou, né, que tem um braço que é de incentivo à pesquisa, né, para que a universidade e o setor produtivo, né, que demanda pesquisa, demanda informação, novidades nessa área, possam falar a mesma língua. Né? Conta um pouquinho para a gente desse programa. Exatamente. Essa é a Rede Paranaense de Agropesquisa e Formação Aplicada. Né? A primeira ação dessa rede é em pesquisa relacionada ao solo. Então, temos trabalhos em várias regiões do estado, né, cobrindo as diversas condições de clima, solo que a gente tem no estado, com trabalhos relativos ao uso de dejetos, com trabalho relativo à conservação de solo, mais voltados para a prática mecânica de conservação do solo. Esse trabalho aí que a gente comentou também, muito interessante, que está relacionado ao processo erosivo. Com isso, a gente vai conseguir mensurar o quanto o produtor está perdendo, né? Porque transportando o solo durante o processo erosivo, ele está perdendo nutrientes que custam caro, né? Que o adubo hoje custa caro. E com isso a gente vai poder mostrar para o produtor com mais propriedade qual é o tamanho da perda por não fazer conservação de solo de maneira adequada. Ou seja, isso aí acaba voltando lá no primeiro tema, que é a relação do solo com a conservação da água. No final, isso tudo contribui para que a gente tenha aí uma condição hídrica melhor no futuro, né? Sem dúvida. Essa perda da qual a gente fala, ela não está ligada só à perda econômica, né? Tem uma perda de produtividade, tem uma perda de adubo, tem uma perda ambiental, né? Tem uma perda pela própria redução na disponibilidade de água. Enfim, é uma rede que está toda interligada e nós temos vários pesquisadores trabalhando no sentido de promover práticas técnicas que ajudem o nosso produtor a produzir mais com menos impacto ambiental. Perfeito. Bem, saindo um pouco dessa questão de solo, água, meio ambiente e educação, indo um pouco para bovinocultura, para carne de boi, eu queria perguntar para o meu amigo Felipe Aníbal. Felipe Aníbal, tem uma matéria bastante interessante nessa edição do Boletim que traz as perspectivas para a carne bovina brasileira e paranaense. Como é que está o cenário aqui para a gente? Olha, André, o cenário é positivo. Você se lembra, até porque a gente assinou junto uma matéria no início deste ano, que a gente fazia o que algumas pessoas chamam de futurologia, né, tentando prever qual seria o cenário
da arroba do boi para esse ano. E aquilo que a gente previu lá atrás, em janeiro desse ano, acabou se confirmando, né? Ou seja, só para retomar um pouquinho, em outubro do ano passado, o preço da arroba deu uma subida bem acentuada, né? Saltando mais ou menos da casa dos R$ 153 aqui no Paraná para mais de 200. E a gente previa que o cenário apontava que essa arroba não ficasse num patamar tão elevado, mas que não caísse aos patamares anteriores. E essa arroba se manteve acima dos 200 e atravessou esse período, apesar da queda do consumo em razão da pandemia do novo coronavírus, o preço se manteve estável. No Paraná teve uma leve alta e para o próximo semestre a perspectiva é ainda mais positiva. Os dados de abates coletados pelo técnico do DTE, por Guilherme Souza Dias, apontam para um fenômeno que tecnicamente se chama de retenção de fêmeas, ou seja, as fêmeas não estão sendo levadas para abate. Isso tende a reduzir a oferta de animais no curto prazo e essa redução de oferta de animais tende a exercer uma pressão de alta nos preços. Então, as perspectivas para o próximo semestre é de que a arroba continue pressionada, né, valorizada, e para o próximo ano isso indica também que a gente deve ter uma oferta maior de animais. Isso muito... Por que os pecuaristas não estão retendo as fêmeas nesse momento? Porque externamente a gente tem um momento muito favorável com o aumento das exportações, principalmente em razão da China. A China, além da pandemia do novo coronavírus, ainda não se recuperou de um surto bem agudo de peste suína africana que dizimou parte do rebanho de suínos, e a China precisa alimentar sua população e parte dessa alimentação provém da importação de carne bovina brasileira, que também contribui aí para que os preços continuem valorizados. E se esse ano o pessoal está retendo fêmeas, eu posso prever que no futuro próximo aí vai ter uma oferta boa de bezerros. Isso, o que o Guilherme Souza Dias explicou para a gente é que isso faz parte do ciclo pecuário, né? Que existem patamares que vão se repetindo ao longo dos anos. Então, se a gente está tendo retenção de fêmea nesse momento, a perspectiva é que daqui 10 meses, 1 ano, a gente haja uma oferta maior de bezerro. E isso aponta também que agora no segundo semestre, que historicamente o segundo semestre tende a ser um ano mais positivo para a bovinocultura de corte, os bezerros estejam em valorização também. Maravilha, então boas perspectivas, né, para o nosso pecuarista aqui, para o pessoal que está investindo em carne. A gente sabe que o Paraná tem uma característica diferente, né, do resto do Brasil. A gente preza muito pela qualidade aqui, né, da nossa carne. Então fica aí a boa notícia para os criadores, pecuaristas, que vocês vão poder conferir completamente aí na edição 1515 do Boletim Informativo. Bem, amigos, nós vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados aqui. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. Se você, ouvinte, tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode procurar o nosso site, o www.sistemafaep.org.br. Lá você tem, além dos outros episódios, o endereço para as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Facebook, enfim, em várias redes sociais onde você pode conferir esse podcast, e também no aplicativo do Sistema FAEP Senai, onde você recebe ali as notícias fresquinhas, informações sobre clima, sobre os cursos do Senar próximo da sua casa. Enfim, se você ainda não baixou esse aplicativo, baixe no nosso site, é gratuito. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.